Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nona rodada do Mundial, galera, de um total de 14, a gente tá chegando aí já nas etapas finais, né? Lembrando que hoje tem partida Gukesh de branca, será que ele vai ganhar hoje? Porque nas duas últimas rodadas o Gukesh colocou o Jing Liren nas cordas. O Jing Liren que já vai mostrando sinais de cansaço. Hoje pode ser a grande oportunidade aqui para o prodígio indiano, ou será que não? Ou será que o Jing Liren, mais uma vez, como no Mundial contra o Nepo, vai mostrar uma resistência ferrenha e esperar a hora certa de dar o bote? O dragão chinês, meus amigos, o Mundial está emocionante aqui, né? Lembrando que hoje a gente tem partida e amanhã é dia de descanso para então a gente ir para as 5 rodadas que faltam. Ainda vai ter mais um dia de descanso lá na frente. Claro, pessoal, é um torneio de muitos dias, né? De partidas extremamente cansativas, então eles precisam, né, desses dias de descanso, é a questão de saúde mesmo, né? Então é isso. Momento importante, quem sabe alguém sai na dianteira agora, porque depois de 8 rodadas está 4-4, o match está equilibrado, cada um deles conseguiu uma vitória, as demais partidas foram empates, como de se esperar no Mundial de alto nível, né? A maioria das partidas é empate, a exceção é uma vitória, né? São eventos raros que acontecem que podem definir aí o torneio. Será que a gente vai ter alguém saindo na liderança agora? Porque nessa reta final, meus amigos, quem vence coloca realmente adrenalina na parada, né? Muito bem, meus amigos. Gukesh, cuja barba é maior do que a sua, com certeza abre a partida com o peão dama. D4 foi a escolha do Gukesh para a 9ª rodada. Jing Liren segue com o cavalo em F6, uma abordagem flexível. C4 foi... Por que é flexível? Porque D5 você já define, né? Muito aqui da partida. Pode ir para um gambito da dama, né? Aí vai virar uma eslava, uma semi-eslava. Gambito da dama recusado. Pode virar um monte de coisa, mas já define o tom da partida. Cavalo F6 é mais flexível. Pode virar um gambito da dama, pode virar uma Grunfeld, pode virar a Índia do Rei, pode virar um monte de coisa. É mais flexível. A partida segue com C4. Jing Liren está esperando para ver o que vai ser jogado. Decide ir para o gambito da dama recusado. Joga com E6. Na verdade, ainda não é o gambito da dama recusado. Pode ser que ele queira ir para uma Índia da dama. Ainda não está definida a abertura. G3 foi jogado aqui pelo Gukesh. E o Jing vai, então, o Gukesh vai para essa catalã, a arma de Magnus Carlsen, né? O Magnus Carlsen que tem jogado com muito sucesso essa abertura. Aliás, ele jogou no Mundial contra o Nepo, né? Ficou pior em todas as partidas com essa abertura, mas fez um bom resultado, né? O Magnus, cara, o Nepo botava tanta pressão na catalã do Carlsen, eu achava que o Nepo ia encaixar uma vitória, mas não conseguia. Bispo B4 aqui, cheque com o dedo na cara. Bispo cobre aqui em D2. E agora, o que fazer? É possível você jogar como tá na moda hoje em dia esses lances do tipo A5, ou você pode trocar também. Não é muito recomendável, você vai sacrificar, né, um tempo, né, uma peça que mexeu 2 tempos por uma peça que mexeu apenas um tempo, além de acelerar o desenvolvimento do adversário. Pode, mas aqui o Jing Liren prefere voltar o bispo para E7. Por que faz isso, cara? Eu nunca entendo isso, Rafa. O cara dá cheque e volta. Ele só ajudou o adversário que agora desenvolveu uma peça. Mais ou menos. As pretas, com isso, diminuem a proteção aqui do peão de D4, cortam a conexão da dama com o peão. O que pode muitas vezes fazer com que as brancas tenham que perder um tempo tirando o bispo daqui. Bispo G2 foi jogado pelo Gukesh. E aqui diretamente D5, controlando aqui, lutando pelo centro. Cavalinho F3 foi jogado. Todo mundo coloca os reis em segurança agora. É hora. Roque foi jogado pelos 2 jogadores. E aqui temos o lance C6. O Jing coloca uma super proteção no peão central. Dá mobilidade também para a dama. Dama C2, o Gukesh já luta aqui pelo centro, já protege o peão de B2, não vai perder nenhum tempo se isso acontecer. Por isso o Jing segue com o cavalo de bem D7, priorizando aqui o desenvolvimento, dando reforço tanto para a casa de E5 quanto de C5. E aqui o Gukesh joga com a torre na coluna D. Muito bem, meus amigos, Jing joga B6 e esse lance faz várias coisas. É possível uma pressão aqui no peão de A6, o Jing que tem jogado bastante o bispo na casa de A6, na casa de A3, né, e ao invés de jogar na longa diagonal. Mas esse lance também dá suporte para rasgar um C5, loucuras poderão acontecer. Meus amigos, Gukesh segue com o lance bispo C3 e essa exata posição aconteceu na partida entre o Guiri
E o Hans Niemann, este ano, em 2024, no match em que eles jogaram, que o Niemann ganhou o match contra o Guiri, sim, meus amigos, naquela escalada de rating do Hans Niemann, né? Aqueles torneios organizados que ele fez, que gastou uma nota lá, conseguiu patrocínio e conseguiu escalar rating, inclusive para cima do Guiri. E aqui bispo C3 então foi jogado. E o Niemann, na sua partida, jogou com o lance cavalo em E4 e acabou ganhando. Não por causa desse lance, mas é possível jogar, portanto, aqui cavalo em E4. O Ding Liren prefere jogar com bispo B7 e aqui a base de dados já está quase indo embora. Mas o Gukesh mais uma vez vai mostrando o seu nível de preparo surreal de abertura. Olha o tempo do Gukesh, cara, é bizarro, não tem acréscimo aqui de 30 segundos nesse Mundial, não tem, só depois lá do lance 40. Que vai ter lance 60, preciso confirmar. Ou é 40 ou 60, tá? No lance 40 eles ganham mais meia hora. Eu acho que os 30 segundos de acréscimo por lance passa a ser só a partir do lance 60. Mas de qualquer maneira, não tem acréscimo aqui. O Gukesh jogou isso ao toque, meus amigos, essa abertura. E aqui a gente já vai para uma linha bem lateral, hein? Só tem uma partida na base de dados. Cavalo de B em D2 foi jogado e na partida que a gente tem, talvez seja um pouco mais do que uma. Mas o que eu me lembro, rolou aqui um C5. Quem foi que jogou isso daqui mesmo? Enfim, já foi jogado. Esse C5 aqui foi o Vincent Keimer, se eu não me engano. Não, foi o Andrei Sipenko. Andrei Sipenko de brancas, quem tava de negras eu não lembro. E seguiu com o C5 e a partida terminou no empate. Também é possível jogar o C5 aqui. A posição já vai ficando complexa. Ding Liren segue com dama C7. Também conecta as torres. Aqui a gente pode dizer que acabou a abertura. Daqui pra frente é o meio jogo. Rafa, onde é que crava essa linha que termina a abertura e começa o meio jogo numa partida? Basicamente quando você já desenvolveu todas as peças, protegeu o rei. Desenvolver significa tirar das casas iniciais. E colocou a dama na segunda horizontal. Tirou a dama, conectou. A gente chama de conectar as torres. Aqui acabou a abertura, tá bom? Nem sempre é tão cravada, né, essa transição de abertura para o meio jogo, mas aqui tá bem cravadinho. Torre de A em C1 foi jogado pelo Gukesh, torre de F em D8 jogado pelo Ding. Agora as torres se posicionam e o Gukesh solta o braço na ala da dama com B4, meus amigos. Aqui o Gukesh já pensou um pouquinho, já saiu do seu livro de abertura, lance 13, e o Ding finalmente joga o lance C5. Pancadaria correndo solta. Olha essa tensão aqui no centro, né? E no grande centro. B por C5 foi jogado, o peão toma e agora dama B2. Gukesh coloca uma forte pressão na diagonal de casas escuras. Já tenta colocar pressão na coluna B. Ding Liren traz o cavalo para casa de B6, ele pensa por bastante tempo aqui, quase 20 minutos, e faz esse lance cavalo B6, o que coloca uma forte pressão aqui na casa de C4, né? Então, e também coloca bloqueio na coluna B. Bispo em A5 foi jogado pelo Gukesh, sai da frente da torre, crava o cavalo, diminui a influência em C4. Ding Liren segue com o peão, toma. Temos cavalo por C4 e agora esse cavalo está cravado. E aqui uma confusão tática já. Várias linhas são possíveis, por isso que o Ding Liren já perdeu tanto tempo no relógio, né? Aqui já no lance 17 o Ding Liren só tem mais meia hora e o Gukesh ainda tem muito tempo no relógio, uma hora a mais do que o Ding, né? Agora, aqui o ponto todo valeu a pena para o Ding gastar esse tempo até agora? Valeu, porque daqui para frente praticamente define que tipo de posição eles vão jogar, né? E aqui então o Ding pode jogar bispo por cavalo, que é o lance que ele vai jogar na partida, mas também é possível o cavalo por C4. Também seria uma linha bem interessante, porque você está deixando a dama, mas também está atacando a dama, né? E uma linha a melhor linha poderia seguir com torre por cavalo, e aqui depois de dama por bispo atacando esse bispo aqui, mas dama por A2 poderia ser jogado atacando a torre, né? Uma linha bem complicada, certamente o Ding calculou essa linha e preferiu não jogar, era uma linha arriscada demais, é muito ardida, aonde o Gukesh tem um contrajogo violento aqui, né? Violento, apesar da qualidade a menos, dama atacada, torre atacada, eu acho que o Ding não quis jogar contra isso, né? Agora, dá pra jogar isso, as pretas? Dá, tem um dama A4 aqui, deixa tomar em F7, né? Vai pra umas loucuras aqui. Aí torre C1, agora se tomar o peão a torre se infiltra. Aqui torre F8 atacaria a dama vem pra E7. Torre ataca a dama, uma possível continuação, né, pessoal? Apenas para ilustrar aqui toda a confusão que tá acontecendo, tá? E aqui a gente poderia ir para uma linha onde as brancas têm
Vão recuperar material aqui, né? Vão dar cheque, joga aqui o cavalo para cá e vão repetir a posição. Rafa, repetir não, aí tem cheque-mate. Tem o mate do Philidor, tem o mate do afogado, as brancas estão ganhas. Dama, cheque, seguido de cavalo, cheque-mate. Olha, cuidado, tem uma pegadinha aqui, isso aqui não funciona, hein? A surpresa do cara que joga esse é quando o adversário toma de cavalo, né? Aí você faz o que? Você chora. É o mate do Philidor que deu errado, né? Então aqui não tem o mate do Philidor, parece que tem, mas não tem. Cuidado, hein? Cuidado para não fazer isso aqui. Você fala cheque-mate, não é? Tchau, pode abandonar, né? Então aqui cuidado. Aqui o melhor mesmo seria ir para as repetições e aqui teria o empate. Portanto, as brancas não conseguem forçar e se quiser luta, né? Pode jogar isso daqui, mas não acho que é fácil jogar de negras essa posição. Não vejo por que fazer isso ao invés de ir para as repetições, né? Então poderia ter essa linha bastante complicada com o cavalo por C4. Veja que a posição é crítica. O Ding Liren preferiu ir para bispo por F3. Aqui dá chance do Gukesh errar, né? Porque esse bispo por F3 agora, cavalo por C4 e as pretas ficam melhores. Deixando a dama, atacando a dama, e aqui depois de bispo por dama e cavalo toma, bispo por torre poderia ser uma possibilidade, e aqui torre toma, mantendo essa torre atacada, e depois que a torre ataque o cavalo pode ir embora, e aqui então as pretas têm 2 cavalos por uma torre, um pouco melhor para as pretas, né? Fácil de errar, então, aqui de brancas. Por isso o Ding Liren escolheu essa linha do bispo por cavalo aqui, né? Muito bem, mas o Gukesh tem um lance que salva. É primeiro o bispo por cavalo, né? Para não permitir aqui essa captura. Primeiro o bispo por cavalo, então, foi jogado. E a partida segue, então, com o peão toma. E aqui temos o lance bispo por F3, atacando, além de tudo, a torre. Torre em A6 traz a proteção do peão de B, por enquanto igualdade material, e o Gukesh agora encosta na torre, ataca aqui a torre, deixa o peão de A, ataca o peão de B, e aqui então o Ding Liren, será que vale a pena conectar as torres? Opa, mouse sleep aqui perdeu. Será que vale a pena conectar as torres aqui e continuar protegendo? Não vale, né? Não dá para fazer isso, por isso o Ding basicamente é empurrado a capturar aqui o peão de A2 e deixar o peão de B. Seguimos com o lance cavalo por B6. Temos aqui o Ding agora jogando rapidamente esses lances, né? Ele já tinha gasto tempo para visualizar tudo isso e agora conseguiu jogar com certa velocidade. Ainda assim o Gukesh tem bastante tempo a mais. Ding Liren segue com o ultra preciso lance dama em A7. Sai aqui desse incômodo da coluna C. Aqui dama B1 foi jogado. Notem que tomar aqui o peão não é exatamente bom, porque depois de torre toma, a gente tem torre toma e torre em A5 ataca a dama e ataca o peão. E aqui, de fato, as pretas não tem nenhum problema na posição, ok? Portanto, capturar o peão não traz nenhuma vantagem para as brancas. Gukesh preferiu jogar com dama aqui em B1, mantém a defesa do cavalo, encosta aqui na torre. E aqui o Ding Liren joga com o lance torre B8 e agora sim, D por C5 foi jogado pelo Gukesh, que agora tem um peão a mais. Rafa, mas tem um tático aqui bonito, dá para recuperar o peão agora. Eu estou enxergando um lance aqui bispo por peão, porque o cavalo vai estar atacado 2 vezes e eu vou recuperar a peça. Cuidado para não levar mate na fileira do fundo. Bispo por C5 seria um erro grave nessa posição, porque depois de torre toma e torre toma, por exemplo, ou dama toma, tanto faz, aqui depois das trocas, as brancas estão entregando. Cheque mate, meus amigos. Cuidado com o mate na fileira do fundo. Por isso, todo cuidado é pouco. Torre A6 foi jogado pelo Ding, pacientemente ele volta à torre, sai do contato com a dama e agora sim ameaça capturar o peão. E aqui dama B5 foi jogado, encosta na torre. E o Ding vai para o seu lance brilhante, portanto, aqui bispo por C5, recuperando o peão. E agora não tem problema de mate na fileira do fundo, desde que você jogue certo. Porque dama por C5 foi jogado, dama por B6, e agora com qual das torres, né? Ah, eu vou dobrar aqui as torres nessa horizontal, tô achando que é bom. Olha, não faz nenhum sentido isso daqui leva checkmate, né? Tem uma bombonière de checkmates agora. Você pode escolher se você quer dar mate com essa ou se você quer dar mate com essa. E o jogo está completamente ganho aqui para as brancas. Por isso, claro, nesse nível isso não vai acontecer. O Ding Liren captura com a torre correta. E agora a torre C6 propõe trocas. E a gente vai para esse final aqui muito equilibrado, né? Aqui, na verdade, a gente já tem uma situação que vale a pena dizer. Podem os jogadores numa posição como essa darem as mãos e dizerem vamos empatar? Podem, mas percebo que os dois jogadores querem jogar
O Gukesh tá nessa mentalidade, ele tem dito, eu gosto de jogar xadrez, e foi assim que o Magnus Carlsen consegue ganhar os finais teoricamente empatados, jogando, vencendo pelo cansaço. Será que o Ding Liren vai errar aqui, meus amigos? G5 foi jogado aqui pelo Ding, já ganhando espaço na ala do rei e colocando os peões nas casas escuras. Rei G2 foi jogado, torre na sétima, peão atacado, rei protege, o rei vem pro jogo. H3 foi jogado, H5 ganha espaço. Torre em A1, a torre fica aqui atacando o bispo vai para segurança e aqui torre C5 e o tempo do Ding já tá melhor que o tempo do Gukesh, meus amigos. O que é isso? A gente vê que o Ding não precisa de muito tempo para fazer os bons lances. Ele é um monstro de partidas rápidas, ok? Gukesh, toma cuidado com empates. Toma cuidado com empates nesse Mundial. O Ding Liren quer te cozinhar e quer te levar para as partidas rápidas. E de lá você não vai escapar, Gukesh. Você não deve conseguir escapar. A alta probabilidade é que o Ding Liren vença as partidas rápidas. O Ding não precisa de muito tempo, por isso que ele gasta mais tempo, por isso que ele sempre fica pior, porque ele sabe que aquela fase de abertura barra meio jogo é a largada da natação. É a largada da natação. O cara corta o cabelinho do peito aqui para ganhar 0,01 milésimo de segundo ali e ganhar. Não é assim na natação? O Ding Liren sabe que ele tem que cortar o cabelinho aqui, ó, esse aqui que sobrou aqui no sovaquinho, tem que tirar, né? Vai fazer diferença. Então, o chinês não tem muito pelo. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? O Gukesh que se cuide. Rafa, você tá querendo dizer que ele tem que fazer a barba? Vai, vamos voltar aqui para a partida. Bispo D3 foi jogado aqui pelo Gukesh. Coloca o bispo em segurança e aqui o Ding segue com o cavalo D7. E o Anishigiri comentou o seguinte na sua transmissão, que agora, de repente, ainda não foi aqui, né? Foi depois de F4, peão toma e torre C3, que de repente o possível jogo aqui agora é das pretas. Né? A gente entende que o Gukesh gosta de jogar, quer jogar xadrez, mas as pretas, aqui a leitura do Guiri é a seguinte, quando o jogo é nas duas alas, o bispo é superior ao cavalo. Nesse tipo de final, porque o bispo cobre as duas alas. Quando o jogo é numa ala só, o cavalo é melhor do que o bispo. Palavras de Anishigiri, super jogador top mundial, tá? Então aqui o cavalo vai para C5, tem uma pressão no peão de H3. Cara, é complicado agora. O Gukesh segue com o lance rei F2, bela leitura, porque depois de cavalo C5 o rei chega a tempo de proteger a posição. Cavalo por bispo foi jogado, o peão toma e aqui torre C2. O Ding vai buscando o empate mais uma vez. Rei F3 foi jogado, torre D2 encosta no peão e agora se rei E3 aqui atacando a torre, talvez torre H2 e começa a trazer dificuldade aqui para o Gukesh. Por isso a partida segue com o lance torre A3, protegendo de uma vez por todas esse peão. E aqui rei G6, melhora a posição do rei. Torre B3, passa a vez. F6 foi jogado pelo Ding, torre A3, passa a vez de novo. O rei chega na casa de F5. Era o que o Gukesh estava esperando para poder tirar o rei daí. Torre A5 com cheque. E aqui muita gente comentou que rei G6 seguido de F5 aqui poderia ser, e depois torre vir para cima aqui dos peões, poderia ser uma luta de negras aqui para ganhar a partida, mas o Ding vai para o lance E5, permitindo aqui as trocas, captura o peão de D3 com cheque, o rei encosta na torre, cai o peão de H3, e aqui a gente tem essas trocas. Ding Liren tem um peão a mais, meus amigos, mas é um final conhecido, aqui é um final que não dá para lutar pela vitória, né? E por isso aqui eles burocraticamente simplesmente fazem mais alguns lances aqui, e a ideia deles, o que eu achei bastante interessante, e aqui empatam a partida, né? É que não tem empate mais, a gente não vai ver empate por comum acordo nesse Mundial, a gente não vai ver empate por repetição nesse Mundial, o que a gente vai ver quando for uma situação de empate, eles vão jogar até guardar todas as peças na caixa, tá? Basicamente é isso que eles têm feito. O que é bastante interessante, mostra o espírito de luta dos dois jogadores. A gente tem visto bastante empate nesse Mundial. Sim, como é de se esperar de um Mundial onde eles fizeram 99% de precisão aqui cada um. É um torneio de altíssimo nível, olha só, 99% de precisão cada um. O empate é natural que aconteça, mas é empate com lance brilhante, é empate com luta, é empate com os caras querendo jogar para ganhar 3 mil de rating. Olha isso, cara, isso não é um empatinho, um body and draw de jeito nenhum. Diferentemente das partidas anteriores, a gente não teve uma situação onde alguém estava ganhando com chances reais de vitória, onde um errou e o outro podia penalizar.
Nessa não, poderia ter tido um tom mais agressivo do Ding no final, mesmo assim, grande chance aqui se empatasse, né? Não havia realmente chances reais ali do Ding buscar uma vitória nessa partida. Errei na minha previsão, furei, falei que o Gukesh ia vencer essa nona rodada. O Gukesh não venceu, o Ding Liren falou que estava cansado e jogou muito para quem tá cansado. Bom, ele ganhou o Mundial com depressão, né? Então o Ding cansado não é exatamente um problema. E a gente segue cobrindo. Galera, amanhã é dia de descanso. A gente segue cobrindo o Mundial 2024. Ding Liren contra o Gukesh. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!